Bom dia a todas e todos. Hoje a EMAG tem a honra de receber a doutora Manuelita Hermes aqui para dar início aos nossos eventos sobre as mulheres, sobre a nossa homenagem às nossas mulheres, as nossas mulheres do judiciário, as nossas mulheres que não são do judiciário, e todas, evidentemente, merecemos essa homenagem, merecemos e devemos chamar a atenção para todos os nossos problemas, porque ser mulher, às vezes, é muito mais problema, né, do que satisfação, dependendo da condição em que nós estamos. E nós estamos vivendo num mundo que parece recrudescer nessa questão das mulheres, ao invés de nós conseguirmos ter mais liberdade, mais prestígio, mais valorização, nós estamos vendo que estamos andando para trás, né? Mais violência é o que tem acontecido, menos respeito, e, enfim, e nas mulheres de todas as classes, né? Se nós dividíssemos o mundo em classes sociais, nós podemos dizer que a discriminação, a violência, estão bem democratizadas entre as mulheres, né? Entre todas nós. Então, a gente tem que se reunir, tem que falar mesmo sobre isso, não falar só hoje, falar sempre. Então, hoje nós trouxemos uma digna representante das mulheres, a doutora Manuelita Hermes, procuradora federal, representante titular da carreira da Procuradoria Federal no Comitê de Diversidade e Inclusão da AGU. Ela é doutora em Direito e Tutela, Experiência Contemporânea, Comparação e Sistema Romanístico pela Università degli Studi di Roma Tor Vergata, na Itália. Em cotutela com a Universidade de Brasília e períodos como pesquisadora visitante do Instituto Max Planck de Direito Público Comparado e Direito Internacional em Heidelberg, na Alemanha, e no Instituto de Pesquisa em Direito Internacional e Europeu da Sorbonne. Mestre em Sistemas Jurídicos Contemporâneos, também pela Universidade Tor Vergata, em Roma, com o título de mestra em Direito reconhecido no Brasil pela Universidade Federal de Minas Gerais, tem especialização em Justiça Constitucional e Tutela de Direitos, também pela Universidade de Pisa, na Itália, e em Direito do Estado pela Universidade Federal da Bahia, onde se graduou em Direito. Professora colaboradora do Programa de Pós-Graduação em Direito Constitucional do Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, professora de pós-graduação Lato Sensu em Advocacia Pública e mentora do Programa de Mentoria da Escola Superior da AGU, professora colaboradora voluntária de graduação em Direito da UNB, ex-secretária executiva de Altos Estudos, Pesquisas e Gestão da Informação do Supremo Tribunal Federal e ex-assessora de ministra do STF, foi também advogada da Petrobras. A senhora tem um currículo, isso aqui é um currículo resumido, certo? Bom dia. Vejo aqui também a Tax Women, muito bem representada pela sua presidente. Uma honra tê-la aqui conosco. Doutora Ana Yucker, doutora Renata, doutora Audrey, doutora Vanessa, meus queridos servidores e servidoras, e a todos vocês que estão aqui nos assistindo. Eu, na minha pesquisa sobre a doutora Manuelita, que conheci pessoalmente hoje, mas ela é uma pessoa toda reconhecida nacionalmente, me deparei que o nome dela é Manuelita Hermes de Oliveira Filha, né? Que não é comum, né? E aí o Google, que sabe tudo da nossa vida, me diz que é uma homenagem, né? Que seu pai fez à sua mãe e que sua mãe ficou muito surpresa quando viu o registro dessa filha, né? Do nome dessa filha, Manuelita Filha. Então, sem mais delongas, eu passo a palavra à doutora Manuelita, que vai tratar aqui dos desafios da mulher negra no mundo jurídico masculino. Então, com a palavra, doutora Manuelita. Muito obrigada. Bom dia a todos e todas, que alegria estar aqui.
Agradeço imensamente o convite feito pela doutora Marisa, diretora aqui da EMAG, organizadora do evento, juntamente com a doutora Renata, coordenadora acadêmica da EMAG. Estou muito feliz de celebrar esse Dia Internacional da Mulher, anterior, no sábado, dia 8 de março, aqui em São Paulo. E eu gostaria de fazer minha autodescrição. Eu sou uma mulher negra, preta, de estatura mediana, de idade, digamos que mediana também. Estou trajando uma saia branca, uma blusa branca, um blazer azul com botões dourados. Tenho cabelos crespos hoje modelados, com unhas cor-de-rosa, em homenagem a uma das cores do Dia Internacional da Mulher. Sou, tenho um sotaque da Bahia, que eu sou baiana, soteropolitana, e trago esse sotaque ainda em mim. E vou começar, então, com esse gancho para falar de mulher negra, e isso traz muito do pessoal, né, desafios da mulher negra no mundo jurídico masculino, isso traz muito do pessoal. E aí vou fazer o gancho com essa homenagem à minha mãe, filha, e minha mãe hoje, 13 de março, é aniversário dela, está completando 79 anos, que é a minha inspiração, sempre foi minha inspiração, e eu já nasci com essa inspiração. Então, eu vou fazer esse relato aqui do meu nome. Então, quem é essa Manuelita? Eu sou a filha caçula de um casal negro como eu, então eu não sou filha de uma família interracial, toda a minha família tem o meu tom de pele, minha mãe e meu pai. Eles tiveram a primeira filha, Raquel. O nome da minha mãe é Manuelita e o nome do meu pai é Roque. Minha mãe, Manuelita Hermes, de minha avó Alice, Hermes de Almeida, Rosa, do meu avô, Manuel Santa Rosa. Então, minha mãe, Manuelita Hermes Rosa, casou-se com meu pai, Roque Fiuza Oliveira, e acrescentou, então, naquela época só a mulher poderia acrescentar, acrescentou Oliveira e passou a ser Manuelita Hermes Rosa Oliveira. E esse casal teve a primeira filha, que teve o nome de Raquel. Hermes Rosa Oliveira. Raquel com R de Roque. 3 anos depois, vem o segundo filho, Rafael Hermes, Rosa não, porque ele é homem, Oliveira. Rafael Hermes Oliveira. Então, estou falando de como fomos, né? E meu pai, essa interferência, não, vai botar Rosa no menino. Hermes Oliveira. Rafael R. de Roque. 8 anos depois, esse casal já pleno satisfeito, com um casal em casa de filhos, engravida, de repente. E não quiseram saber se seria menina ou menino, porque eles já tinham menina, já tinham menino, e apenas conversaram sobre o nome. Se for menina, será Renata? Tem alguma Renata aqui? Ah, desculpa, a doutora Renata. É porque já sei automaticamente quando eu falo essa pergunta retórica, mas eu esqueci que realmente tem, então seríamos charás. Então, se fosse homem, seria Rock Júnior. E aí manteríamos o R de rock, e essa homenagem masculina. E quando, enfim, eu nasci, meu pai, esse mesmo que retirou Rosa, e são as contradições, e, enfim, cada tempo e suas atitudes. Esse mesmo homem que tirou Rosa, protegendo meu irmão de um mundo machista, me olhou e falou, pensou, não, se fosse menino, seria Roque Júnior. É uma menina. Será Manuelita Filha. Então, ele decidiu, unilateralmente, inverter a homenagem patriarcal, que quantos júniores a gente conhece, quantos netos a gente conhece, mas quantas filhas conhecemos. Então, meu pai, e eu sou gratíssima a ele por esse lampejo maravilhoso, presenteou-nos com filha. E minha mãe, quando soube, recebeu a surpresa, ela até achou que eu não fosse gostar, um nome antigo, um nome diferente e tal, o menino não vai gostar, mas eu hoje amo não só a Manuelita, por ser diferente e eu ter múltiplas possibilidades, desde Manu a Manuela, como apelido, mas por carregar esse filho, por trazer já esse momento feminista, por já trazer essa homenagem, já trazer essa consciência feminina desde o meu nascimento. E aí vamos, então, tratar especificamente do tema. Eu pensei em fazer, eu até trago sempre um texto, porque ele vai emanando, sabe, gente? Eu me perguntei, tem computador? Se não, olho no celular. Mas, na verdade, eu preparo e aí ele está perto de mim, é como se fosse assim, sabe? Vai emanar, tu nem lê, sai daqui.
Mas, enfim, estruturei a nossa conversa, a roda de conversa, em 3 momentos. O primeiro, é um resgate histórico. O segundo, uma lembrança, a gente está aqui no tribunal, uma lembrança de judicialização da vida negra. E, enfim, a terceira parte, alguns elementos que eu traço, assim, de fases de desafios da mulher negra. Então, eu trago inicialmente esse resgate histórico. Nós estamos em um país que tem uma história. E muitas vezes nós pensamos esse país, nós pensamos os problemas atuais de forma completamente apartada da história. O professor italiano Paulo Grossi, eu bebo da Itália, tenho uma formação na Itália, ele fala que o mundo jurídico passou por um fenômeno chamado deshistorização. Então, até na nossa universidade, nos nossos estudos, a gente não sabe a origem dos institutos. Não sei, se sei que foi assim, é assim, vamos aplicar, né? Por vezes interpretar. Mas não temos a consciência, e isso é algo que eu resgato muito, sobretudo nas minhas aulas, nas minhas falas, olhar para trás e não com uma sensação de desmerecimento ou de meramente contemplação do passado. Pelo contrário, é como Legoff fala, se apoderar desse passado, compreender esse passado e agir no presente, mirando o futuro. Então, sempre trago, e aí eu começo com a primeira mulher negra aqui que está ao meu lado nessa fala, porque eu sempre, ao ocupar cada espaço, cada momento de compartilhar algo à luz de ser negra, fala que é como mulher negra, eu me recordo de várias que estão sempre comigo, e eu começo por Esperança Garcia lá no século XVIII. Então, vamos fazer essa olhada para trás, essa mirada para trás, século XVIII, 1700. Vejam, estamos em 2025, estamos falando de retrocesso, estamos tentando retomar, né, fôlego, energia diante de tudo. E vejam, diante de tudo que a gente construiu já, a gente está vendo algo saindo, esvaindo, mas imaginem um momento que nada tinha de construído. Vejam a força dessa mulher no século XVIII. Uma mulher escravizada, uma mulher do Piauí, Nordeste e suas fragmentações dentro do próprio Nordeste. E ali, naquele estado Piauí, no século XVIII, uma mulher negra escravizada ousou. Vejam a petulância, vejam a audácia, vejam a força dessa mulher que ousou denunciar as agruras, denunciar as violências pelas quais ela e família, eu comecei falando em família, passavam. Quantas a antecederam? Não importa, ela fez. Ela iniciou esse nosso processo. Ela é considerada hoje a primeira advogada do Brasil. Porque essa denúncia de violências foi realmente uma petição, ela peticionou. E isso é muito belo, ver o início de tudo, à luz da saudade, e às vezes, e algo que nos atravessa aqui, várias mulheres vão saber do que eu estou falando, o cansaço, né? O peso que a gente carrega. E é nesse momento do cansaço, é nesse momento do peso que eu olho para trás. Claro que nós precisamos nos permitir o descanso, eu não estou contra isso. Mas, ao mesmo tempo, olhar para trás e ver a força de Esperança Garcia naquela sociedade em que tudo era contra ela. Eu não tenho como não seguir adiante. Claro, eu preciso respirar, eu preciso recobrar forças, eu preciso me energizar, eu preciso me conectar com quem está conjuntamente na causa, mas eu tenho que lembrar que foi graças a ela que eu estou aqui e que eu não posso esmorecer na causa que ela começou tão solitariamente. Então, eu venho aqui com o século XVIII com ela, chego aqui no século XIX com outro nome, não de mulher, e eu vou revezar, porque eu sempre falo de homens solidários, a causa negra e a causa feminina, a gente precisa disso. A causa é nossa, é de toda a sociedade. E aí eu trago um outro nome de homem negro baiano, Luiz Gama. Luiz Gama, que foi vendido aos 10 anos pelo padrasto como escravizado. E aqui em São Paulo, e veja, ele tentou se vender Luiz Gama e muitas vezes ele foi rejeitado. Por quê? Pelo fato de ser baiano. Isso é muito curioso. Não sei se todos e todas aqui têm essa consciência de que ser baiano era motivo de rebeldia.
era motivo de motim certo, porque esses baianos aí não se conformam, não baixam a cabeça. Então, no mercado, vejam, não era valorizado o escravizado baiano, né? Ser uma pessoa ser vendida para ser escravizada como baiana, porque ali ia trazer problema, aquela pessoa. Então, isso também é bonito de se ouvir e me orgulha com minha baianidade. E Luiz Gama foi assim. E ele foi, então, tentar estudar aqui. Eu trago esse exemplo também por estarmos em São Paulo. E foi bibliotecário na USP, estudou, e ele agiu em prol da causa negra com a litigância da liberdade. Litigância da liberdade. Então, ele testava se a legislação, né, aquela carta de papel, ia pegar, se ia ter êxito, se ia ter eficácia, se as pessoas seriam realmente libertas à luz daquela legislação. Então, hoje, a gente fala muito do quê? De litigância estratégica. Então, eu fui assessora no Supremo, a gente vê toda a movimentação da pauta do Supremo para responder a uma litigância estratégica, desenhada pelos movimentos sociais, sobretudo, e a gente vê lá no início Luiz Gama com essa judicialização da liberdade, com essa beleza de usar o judiciário por uma nobre causa, usar estrategicamente o poder judiciário e a legislação em vigor. E aqui eu estudo, eu fiz recentemente um artigo para um livro que vai ser publicado sobre personalidades negras da formação do Brasil. Eu escrevi sobre Pedro Lessa. Eu já passei, minha irmã morou aqui, minha irmã Raquel, ela fez medicina, formou-se na Federal da Bahia, veio fazer residência aqui, fez doutorado na USP, então ela morou 10 anos em São Paulo, então aqui era a minha segunda cidade, então é muito bom voltar aqui. Eu sempre vinha nas férias, ficar com minha irmã. E passear pela Paulista é um fato, a gente sempre passeia pela Paulista. E aí, estudando sobre um outro nome negro, Pedro Lessa. Acabei de escrever um artigo sobre Pedro Lessa. Aí eu vejo tudo que tem em São Paulo em relação a ele. E quantas vezes eu passei por esse fórum Pedro Lessa, sem atinar que era Pedro Lessa. E hoje, no carro, eu vi, tirei uma foto, mandei para meu amigo que é coautor comigo. Então, eu trago também Pedro Lessa aqui nesse momento, como primeiro-ministro negro no STF, em um momento em que ele, como negro pardo, então a gente vai ter aí colorismos. Como negro pardo, ele não deixava de ser negro, mas ele, por vezes, não agredia tanto o espaço ao entrar, né? Então, ao chegar em um lugar, eu posso ficar calada, mas tem uma pessoa preta transformando esse lugar. E ali a gente vê um brilhante advogado, um brilhante professor e toda a dor que ele sofreu ao romper essa estrutura do nosso país, essa estrutura institucional no Supremo Tribunal Federal, e lendo sobre ele como características que são associadas a homens brancos de forma muito natural a ele, ao rebater raivoso. Então, a gente vê assim uma narrativa que se aplica a mulheres negras, às pessoas negras, é raivosa, tudo leva para... Então, assim, ler sobre ele nesse momento histórico também nos faz compreender muita coisa. Então, vamos vindo nesse Brasil, a Constituição de 1824, essa Constituição nominalista, que vem trazer o princípio da igualdade, um momento em que a sociedade tinha um regime escravocrata, e eu pergunto, igualdade para quem? Então, simplesmente uma carta de papel. Educação já tinha ali, direito social, instrução primária, instrução para quem? Quem era esse cidadão? Quem era essa cidadã no Brasil? Então, vamos atravessando o Império, chegamos à República. Pedro Lessa é desse regime republicano que oscila entre unir, como é que eu chamo? Centralizar o poder na União e ceder um pouco aos estados. E eu vou perguntando, e a mulher negra nisso tudo, né? Nessa estrutura elitizada, nessa estrutura militar. E ontem eu estava na posse da primeira mulher presidente do Superior Tribunal Militar. Vejam, o tribunal mais antigo, de 200 anos. E estamos aqui em 2025 com todo esse holofote que deve ser dado, mas vejam a dificuldade. E eu vou chegar nessa cena mais para o final. Então, eu venho ainda dessa sociedade militar, eu venho mudando para um cunho mais social, eu venho para a Constituição de 1934, que inaugura nosso constitucionalismo social. E aí eu trago uma mulher branca, uma mulher daqui, Esther de Figueiredo Ferraz. Todo mundo aqui conhece Esther. Professora Esther. Eu sempre pergunto, eu falo sempre dela,
em uma disciplina que eu tenho no IDP, experiências constitucionais brasileiras. Então, cada Constituição, cada momento desse, eu faço realmente um mergulho. E poucas pessoas sabem, na verdade, só um aluno até o momento soube, porque ele estudou na Mackenzie. Por que eu trago Esther? Porque eu estou falando de pioneirismo e de dificuldades de mulheres negras, mas antes eu tenho que falar das brancas, porque elas chegam primeiro. Né? Ontem eu falei da posse. Quem estava lá? Era uma mulher branca. Quando eu falo da professora Esther, é uma mulher branca. Eu não posso descartar esse pioneirismo. As mulheres brancas chegam primeiro. A minha atuação é para que isso mude um dia? É, mas enquanto isso não muda, eu preciso falar. Das dificuldades também das mulheres brancas. Então, quando eu trago o professor Esther, eu estou trazendo um pioneirismo ímpar. E eu estou falando de Constituição, então a de 34, ela trouxe o quê? Inaugurou no nosso país um mandado de segurança, direito líquido e certo. E essa professora Estel, eu falei de Luiz Gama, da USP, de não ter conseguido estudar na USP, para considerado rábula. Eu trago a professora Esther, não que ela não tenha conseguido estudar, ela não conseguiu inicialmente ser professora na USP. E ela precisou manejar o mandado de segurança. Porque disseram que não. É como o STM, aqui não, uma mulher nesse lugar, nesse clube elitista de homens brancos tradicionais, uma das primeiras universidades. Então, lá em 1827, tivemos os primeiros cursos de direito, Olinda, Recife, São Paulo, e vamos aí replicar o que vinha lá da metrópole europeia, Portugal. Então, a gente antes bebia de Portugal. Enfim, a gente vai ter nossa autonomia intelectual, a formação aqui autônoma do nosso país, mas a gente vai replicar, a gente vai reproduzir. E vamos manter uma estrutura, vamos beber dessa fonte eurocêntrica. E vamos continuar assim, com a estrutura, a burocracia do Estado brasileiro, jurídica, é formada aí, por homens brancos da elite. Eu falo de Pedro Lessa, se olhar a composição do Supremo naquela época, era Recife, São Paulo, Recife, São Paulo, Recife, era assim. E aí vem Esther de Figueiredo Ferraz tentar entrar nesse ambiente como ousas, né? E ela vai, então, que lindo, a Constituição em ação, uma de segurança, e como pioneira ela se tornou a primeira professora de Direito da USP. Mas o pioneirismo dela não para aí. Além disso, ela foi, quem mais sabe, mas tem mais dois itens aqui de pioneirismo, já que é roda de conversa, vamos conversar. O que mais que a professora Esther foi? Feminista. Ah, muito bem, ministra de Estado. Muito obrigada, doutora Raquel. Ela foi a primeira ministra de Estado. Então, olhem só. Hoje, então, eu sempre falo, quando eu digo de Legoff, do olhar o passado e olhar o presente, o que, é que a gente acabou de ver há 2 semanas? Uma ministra de Estado. Perfeito, perfeito. Então, a gente acabou de ver uma ministra da Saúde. Ah, conheceu? Que lindo, que lindo. Maravilha. Então, hoje, vejam que a sociedade, quando eu falo de avanço, estamos aqui falando, né, vendo notícias, a ministra Nízia, e aí vamos conversar sobre isso, sobre a mulher que cai. Aí ontem, a ministra que entrou é bonita. Então, vejam como hoje a gente dialoga sobre as ministras na esplanada. Mas a primeira foi a professora Esther. A primeira, então a gente estava ali na década de 70, já com Figueiredo, e aí eu vou contar algo, talvez a senhora saiba. Ela trabalhava muito aos sábados, ia para o escritório, aquela coisa da dedicação impecável, etc. E aí toca o telefone e vem alguém dizer que era um convite para ela ser ministra de Estado. Era na época do presidente Figueiredo. E ela faz assim, eu? Eu? Não. Vejam aqui, quantas de nós? Quantas? Como isso é nosso? E aí o que vem? Tem o Miguel Reale. Então, tem um documentário sobre ela da TV Justiça. E aí, quando eu falo com meus alunos, que eu pergunto, e a maioria não sabe, só um soube até então, aí eu pergunto, alguém aqui sabe quem é Miguel Reale?
Todo mundo sabe quem é Miguel Reale. E aí ela, naquela síndrome da impostora, né, aquela, não estou preparada, não é para mim, eu não, tem um homem aqui. A primeira coisa que ela fez foi olhar para o lado, ali na USP, o professor Miguel Reale, e indicá-lo. E não, mas eu quero a senhora. E foi, então, a nossa primeira ministra de Estado. E aí, o terceiro pioneirismo dela, minha aluna nota 10, vai dizer. Deixa eu só beber uma água. Primeira reitora, e do Brasil não, da América Latina. Vejam como a gente precisa trazer esses nomes, tirar da invisibilidade. Então, ela foi reitora da Mackenzie, e esse aluno era da Mackenzie, e acho que tem uma placa, algo em relação a ela lá, por isso que ele sabia. Então, ela foi também a primeira reitora. E aí, fazendo gancho com mulher negra, aí eu trago a reitora Georgina Gonçalves, da Universidade Federal do Recôncavo Baiano, a universidade federal mais negra do nosso país. Gina, uma mulher negra, homossexual, lésbica, nordestina, baiana, constou da lista na época da gestão presidencial anterior e foi preterida. Talvez por esses elementos que eu mencionei, né, que a caracterizam. E em 2023, ela finalmente foi nomeada reitora. Então vejam aí a mulher negra, a mulher homossexual, a mulher nordestina, mesmo com esse pioneirismo de Estédio Figueiredo Ferraz, como com todas as qualificações e estando na lista, foi preterida para ser reitora, mas a resposta, a correção veio posteriormente. Então faço também, trago ela aqui. E aí vamos caminhando na história, vamos para 88 e antes para a Assembleia. Eu trago aqui uma constituinte. Então tivemos esse momento com as 26 mulheres, com o chamado lobby do batom, com tudo que isso respingou e integrou de forma a fundamentalizar direitos na nossa Constituição, e trago Benedita da Silva como grande mulher negra, constituinte, atuante, com energia incrível, outra também que eu vejo, gente, que energia incrível. E vamos aí para essa Constituição de 1988, Constituição Cidadã, logo, Constituição no feminino, cidadã, feminina, e estamos nessa busca de implementação dessa Constituição. E aí eu trago o segundo momento da minha fala. Então, primeiro foi essa recapitulação histórica, por assim dizer, e agora um pouco de judicialização da vida negra. Então, a gente vem com a carta fundamental, a carta magna, que traz direitos, e é o que eu sempre digo, esse projeto precisa sair do papel. Estou falando de um projeto constitucional para um Estado brasileiro que se quer democrático, que se quer igualitário, e esse projeto precisa sair do papel. E aí vamos falar de uma judicialização. Então, a DPF, arguição de descumprimento de preceito fundamental 186, lei de cotas, UNB. Então, quando vamos, então, buscar ações afirmativas para essa implementação da igualdade, e aí para a população negra e as mulheres incluídas, vamos ter uma resistência, precisando ter pronunciamento da nossa Suprema Corte, do Supremo Tribunal Federal, em relação a essas cotas. Trago, que está aqui, vai para o plenário dia 26, salvo engano. Teve julgamento do mérito, iniciou com voto espetacular da ministra Fachin, dia 5 de fevereiro, e agora vamos ter a continuidade, a DPF 635, a chamada DPF das favelas. E quando eu falo em favelas, quando eu falo em comunidade, eu estou falando de população negra. Eu estou falando de mulheres negras, estou falando de crianças negras. Essa DPF começou em 2020, teve audiência pública, e ver os relatos dessas mães. Essa DPF trata da violência policial, e foi na pandemia, o relato dessas mães, das crianças baleadas aleatoriamente. Então, é algo que nos impregna essa violência policial, que começou lá com o nosso primeiro código. Qual era o corpo-alvo da polícia? Qual era o corpo-alvo do abraço carcerário? Então, a abolição da escravidão não teve um acompanhamento de políticas públicas para dar esse abraço à população negra. Então, Dubois, ele fala, não tivemos a democracia da abolição.
Mas o abraço carcerário ele é garantido. É esse o alvo do cárcere. E é esse o alvo da polícia. E assim temos a DPF 635, que fala de violência policial, mas não deixa de ser uma judicialização da vida negra. Em paralelo, em conexão, por assim dizer, temos um recurso extraordinário sobre revista íntima vexatória nos presídios. E essa população carcerária tem uma cor. E a visita feminina, que é alvo dessa revista íntima vexatória, também tem cor. Estou falando de mães, estou falando de esposas, de companheiras, de filhas, de avós, que são ali agredidas em nome de uma segurança. Então, temos essa judicialização. Eu encerro um exemplo também, que é a DPF 973, que é a chamada Vidas Negras. Então, a gente está tratando aí do racismo institucional no nosso país, do racismo, enfim, todas as suas agruras, a DPF complexa, a AGU, eu sou membro da AGU, reconheceu, né, pediu desculpas em nome do Estado brasileiro, e está adotando políticas, e, de fato, o fato de nós termos na esplanada o Ministério da Igualdade Racial com a ministra, a mulher, é uma pauta e uma forma do Estado brasileiro tentar lidar, mas eu sempre digo, não existe essa varinha de condão, adoraria, né, fazer plim, e a gente transformar a realidade. É preciso esforço, é preciso vontade política, é preciso manutenção, perenidade, sobretudo. E aqui agora eu falo um pouco dessa mulher negra, né, nesse universo todo, e eu identifico 3 fases, digamos assim, que eu chamo dos 3 S's. O primeiro S é o de solidão. Solidão da mulher negra, em todos os sentidos. Então, eu comentei sobre a posse ontem. Eu estava lá no Teatro Nacional, foi no teatro, foi linda. Primeira vez que tem uma posse de ministra fora, ou de ministro, enfim, fora, dentro de um teatro. E aí, eu estava um pouco para cima, na arquibancada, e o palco tinha o seguinte desenho: uma grande mesa aqui, com militares, a mesa central com o presidente da República, o presidente do Supremo, o presidente do Senado, da Câmara, e o presidente do STM, que depois passou para a presidente passada, e a segunda mesa também com militares e civis que foram já ministros do STM. E em frente, lá no palco, estão essas 3 mesas, e no palco ainda cadeiras. E eu de cima aqui, na arquibancada, na plateia do teatro, olhava. O ministro Benedito não foi, que era o único que poderia levar cor àquele palco. Era um palco branco. Era um palco que não tinha uma pessoa negra. Não existia pessoa negra naquele palco. Autoridades da nossa República, e não tinha. Na primeira ou segunda fila, não me recordo, 2 ministras substitutas do Tribunal Superior Eleitoral, ministra Vera Lúcia e ministra Edilene Lobo. As 2 mulheres negras, mas elas são ministras substitutas, que em breve vão embora, estavam na plateia, assim como eu, só que um pouco mais à frente. E aquele palco totalmente branco. E quando eu falo de solidão, é isso. É entrar em um espaço, é buscar algo e você está só. Você não ter pares, você não ter sequer em quem se inspirar. Então, hoje, eu me orgulho de dizer que eu sou professora. Eu me orgulho de dizer que eu fui voluntária na UNB, Universidade de Brasília, por 3 anos. Me orgulho de dizer que eu estou no IDP, porque eu sei a relevância de estar nesses 2 espaços. E eu sei como eu, soteropolitana, na cidade que é considerada a cidade mais negra fora da África, não tive uma professora negra na Universidade Federal da Bahia. Não tive, repito, uma professora negra. Então, essa é a solidão. Hoje, eu já voltei há uns 2 anos lá, na UFBA, ainda não temos, mas a gente já vê no corpo discente mais pessoas negras, que a minha época, eu sou de 2001, eu comecei minha turma de 2001, não existiam cotas. Então, também era solidão no corpo discente. Então, nós vamos ter essa mulher negra nos espaços, a luta, por vezes, solitária, a compreensão dificultada, o estereótipo imposto. E aí, quando eu falo de estereótipo imposto, eu trago Carolina Maria de Jesus.
Carolina Maria de Jesus e sua obra Quarto do Despejo, que se passa aqui, na comunidade de São Paulo, e ela completamente deslocada naquela comunidade, porque ela não se encaixava no estereótipo. O que é não se encaixar no estereótipo? Ela ouvia música clássica. Né? É como a gente, quando sai, que é brasileira, samba aí. Porque brasileira tem que sambar. Então, esse é o estereótipo de uma mulher numa favela. Como assim você está usando? Isso não é para você ouvir música clássica. Não estar cedendo ao machismo, como algumas mulheres dali cediam ao machismo, a uma dependência masculina, e ela não. Como você ousa não ser como nós? Então, isso também é solidão. Então, por mais que ela estivesse ali como negra, em um ambiente que se espera um determinado comportamento, ela ousar adotar um outro comportamento, ela ousou o quê, gente? Escrever. O livro dela foi traduzido para diversos idiomas. Uma mulher favelada. E isso rompe o estereótipo, rompe um padrão. Essa é a dificuldade. Quando eu falo de Gina, a reitora, é romper, é não se acomodar e você romper um padrão. Então, isso caracteriza muito a solidão de Esperança Garcia, a solidão de Carolina Maria de Jesus. Mas, além dessa solidão, eu trago um segundo S, que é o S da solidariedade. Então, impossível Carolina Maria de Jesus publicar, ser lida e ser traduzida se não tivessem mulheres e homens brancos, solidários. Porque eu tenho certeza que toda essa cúpula editorial e externa não era toda negra. Adoraria que fosse. Mas ciente que sou da realidade brasileira e mundial, não era. Então, esse segundo S ele é fundamental, porque é o S da solidariedade. Solidariedade foi ontem, na posse, mais uma vez, ouvir, e ali eu desabei, confesso que eu chorei muito, porque foi algo que me arrebatou, ouvir o nosso hino cantado em língua indígena. E com esse meu resgate histórico, olhar para trás, imaginar tudo, né? Que a população indígena, eu estou falando de mulher negra, e a gente vai nessa hierarquização de vulnerabilidades, mulher branca, mulher negra, mulher indígena, está aqui. E ver uma mulher indígena ali cantando, mas foi arrebatador. E isso é solidariedade. A mente de Elizabeth, ela trouxe as mulheres para aquele espaço. E é disso que a gente precisa. Desse momento segundo, dessas dificuldades, desses desafios das mulheres negras, é da solidariedade. É de ter os homens aqui com a escuta atenta, com o olhar atento e com a prática, sobretudo, que seja, assim espero, como dever de casa, uma prática transformadora. Você, homem negro, uma prática transformadora. Você, homem negro, é homem. Ponto. Por mais que nós tenhamos muito em comum, preto, retinto como eu, você é homem. Tem todo um outro cenário que me atravessa e não te atravessa. Então, o seu olhar também, a sua escuta e a sua prática são fundamentais. E é por isso que eu falo desse S da solidariedade. Sem a solidariedade, nós não conseguiremos transformar. E o terceiro S é o S do sucesso. Obviamente, minha fala, e é por isso que eu estou aqui viva, é sempre uma fala de esperança. Né? Então, eu tenho que ter consciência do passado, eu tenho que ter consciência das agruras, tenho que ter consciência das dificuldades. Mas o que me move é a esperança do sucesso. E o sucesso é a gente conseguir transformar. O sucesso é estar aqui em São Paulo, com a iniciativa louvável, a qual eu sou extremamente grata, podendo, nessa sala majoritariamente branca, trazer essa palavra. Sucesso é eu ter ido para o Supremo Tribunal Federal como assessora de uma ministra branca, de uma ministra do Rio Grande do Sul, uma ministra mulher, compreensiva de tudo, e com o olhar atento, com a escuta atenta e com a caneta ativa para agir, à luz de tudo que eu pude levar também, sob o meu ponto de vista. Então, isso é sucesso. E o que eu prego é isso, que nós possamos ter liberdade de agir para superar
a solidão, angariar solidariedade e chegarmos, enfim, ao sucesso. Muito obrigada. Desembargadora Mary de Aguiar. Ela desembargadora primeiras do Brasil e Bahia. E eu tive a honra, uma história de vida incrível. E eu tive a honra de uma Academia Brasileira de Ciências, Artes, História e Literatura, saúde, estava lá com eu assumi a cadeira dela de Ciências e Gestão. Então, é uma honra de ocupar a cadeira dela na academia. Que bom, essa lembrança, exato, maravilhosa. Eu não posso questionar as palavras. Não mesmo. Eu me sinto sensibilizada agora com essa coisa que vou começar. Estou me segurando aqui para não derramar lágrima. Juro, Deus, é admirável. Uma pessoa como você, com essa serenidade e essa força, porque a gente não revolta, que a gente não consegue entender, mas essa serenidade traz fortalece em nós, certo? Não se sinta solitária. Nós brancas, também estamos solidárias. E a gente está sempre solidária com você. E vocês. Certo. Eu tô completamente. É de causar inveja boa. Certo. Parabéns. Continue a sua luta. Eu estou muito também. Muito obrigada por existir e ser como você é. A gente está junto. Eu fiz PUC em 70. Nós éramos em 180. Nós não tínhamos nenhum negro. Generalizando, tínhamos parto, Jair, não sei o que aconteceu. Mas mulheres negras, dificilmente no Tribunal de Justiça de São Paulo, eu não conheço nenhuma mulher negra. No Ministério Público, só um negro, que é o doutor Brito, que é procurador de justiça, que é o nosso grupo. Mas as mulheres negras de sucesso são muito discriminadas, tanto em gênero como em cor. Nós mulheres brancas também somos discriminadas. Eu já fui discriminada em frente mas eu não sou mulher que queria contrato que a senhora mulher já consumiu melhores escritórios de advocacia e eles dizem que não temos solução nesse caso. Eu falei, eu tenho solução. Foram me contratar muito tempo depois que o sócio morreu. Aí, então, parabéns, eu acompanho você na mídia social, eu acho que o meu voto, se eu tivesse voto ativo, você seria a nossa primeira-ministra do Supremo Tribunal negra. Tivemos um negro só, que eu nem lembro o nome, Então, mas se houver essa chance, eu acho que você seria a primeira. Porque eu sei, tanto cultura, todos os cursos, todos os títulos que você tem, a família maravilhosa, isso é muito bom. Parabéns, adorei, uma honra de conhecer pessoalmente. Eu tinha saudade há muito tempo já e eu não tinha coincidido dessa vez. Desculpem a intromissão. Você tem que explicar uma coisa, doutora Manuelita, eu, nós somos dois amigos, como casal, saúde,
Brasília. Eles sempre falam muito dela para nós, e a gente tinha essa vontade de conhecê-la. Eu só gostaria de falar uma coisinha aqui, né? A doutora Manuelita falou do Pedro Lessa, né? Nós temos nosso Pedro Lessa, e aí uns anos atrás me surpreendi com o fato que a maioria de nós não sabia que era Pedro Lessa. Inclusive o nosso colega médico, judiciário popular, ministro Pedro Lessa. Então, a gente pega pelo desembargador, numa pós-escolar, é o mérito Pedro Lessa. Ninguém sabia que era Pedro Lessa. Aí vamos resgatar a biografia do Pedro Lessa, e aí sim, hoje a Justiça Federal sim que é o Pedro Lessa, mas não sabia, até pouco tempo não sabia. Você sabia, doutor, não sabia. Eu sou do posse, quando você falou do Pedro Lessa, você comentou a história dele, interessante. Manelita, tem uma pergunta para você, nós no depoimento da Lúcia, quando você falou que a cidade brasileira citou a professora Esther como precursora, você sente que, e aí indo fazendo essa viagem de André essa da solidariedade, você sente que como que evoluiu, se é que evoluiu, essa coisa da branca na mão para negra e falar comigo, vamos juntas. Como é que é esse movimento? Como é que tem sido? Se ele evoluiu, se ele ocorre? Como que é isso na sua visão? Agora? Tá? Obrigada, doutora Renata. Não tá, né? Alô? Obrigada, doutora Renata. Obrigada também, estou tão feliz com os depoimentos. E honrada, enfim, emocionada. E, doutora Renata, eu falar sobre minha perspectiva. Minha perspectiva, eu não sou estudiosa de uma feminista, historicamente, para dizer tecnicamente, se há um movimento mais solidariedade, eu falar da minha experiência mesmo. Como eu disse, eu venho de uma família monotemática. Eu, minha mãe, duas irmãs. Em uma cidade considerada mais negra, mas uma cidade negra com tudo que o colorismo pode oferecer. E eu sou de experiência arriscada. Então, existe a expressão descobrir negra. Então, as pessoas falam de negra, então alguém e tal. Eu me descobri negra quando eu saía de casa. E percebi que lá fora não tinha pele. E isso tinha consequências. Sobretudo para mim, foi um período pior. Então, tinha duas opções. Ou eu ia me trancar no quarto e me revoltar com aquele mundo lá de fora, queria me repelir. Ou eu ia criar as minhas estratégias de sobreviver naquele mundo. E as minhas estratégias levaram a sempre a realidade negra. Porque, repito, nessa cidade negra, eu era sempre a única das pessoas no ambiente estável. Então, eu nem aquelas coisas, era sempre a única, o dia mais e às vezes a gente naquela época e que poderia naquele momento do estudo de idiomas, praticar contra mim discriminação. Então, precisei criar das pessoas. E talvez por isso essa característica é bom saber como as pessoas veem, né? Então, falar da maneira de abordagem, porque eu sempre transitei em nenhum momento eu quero falar da abordagem, e a luta, me revoltar. Não, porque existiu. Isso nunca existiu, independente da então sempre na minha vida verdade. Então eu falei que não gostosa, uma feminista, uma pessoa não,
nada para você tá? Qualquer coisa, né? E eu sei que eu vou ler. Então, eu estudava agora, eu tive que fazer afastamento pessoas, eu ia afastada da AGU, como eu voltei, foi a AGU que ofereceu. Foi o Centro Federal, né? Então, isso também é uma realidade. Eu só tenho a minha experiência realmente similar. Da mente, porque sempre esteve. E eu sei, imagino, às vezes alguém sempre ouve essa realidade. Então, nem sempre eu tenho palestrado nem sempre eu tenho noção para isso. Para mim, hoje é muito revelador. Graças aos três. Assim, que estão aqui, porque não adianta pregar sentido. Eu sempre falo isso. A gente tem que sair de tudo a nossa noção. A gente está ali para falar, sabe? Aí vai falar Messias brasileiro, sabe que eles pensavam que é isso, algo que aconteceu. Então a gente precisa chegar e ali pulverizar. E por isso, sobretudo para a caridade, mas na experiência pessoal, graças a Deus, eu sempre tive essa realidade. Obrigada. Oi, bom dia. Primeiramente, parabenizar esse palestra, agradecer mais essa iniciativa, essa roda de conversa. E pelo convite de trazer a doutora Melita, prazer conhecê-la aqui hoje. Parabenizar pelo seu trabalho. Eu tenho perguntas. Você mencionou a respeito da representatividade, como isso é importante, totalmente na sociedade atual. E queria saber a respeito do que você pensa sobre a educação e o papel da educação para a transformação do mundo. Eu particularmente acredito que a educação é o que vai dar uma referência a saber a sua visão disso, e em especial o seu papel como professora, né, que você desempenha com certeza muito bem. E também gostaria de saber como você vê os desafios a respeito da maternidade, se você chegou a fazer uma avaliação em relação à maternidade e as oportunidades das mulheres no mercado de trabalho. Muito obrigada. Obrigada, fico feliz. Você retornou pelas perguntas também. Educação é algo para mim básico. E é por isso que eu preciso cuidar muito de educação. Porque a educação nos transforma. Eu me recordo, quando eu fiz esse período de mestrado na Alemanha, mais tarde eu fiz esse período de pesquisa em Heidelberg e Munique, e no doutorado em Heidelberg. No período de mestrado, mas tinha mais tempo, foram 3 meses na Alemanha, e eu fiz curso de alemão intensivo, depois trabalho e tal. Eu me lembro bem que eu sempre tive medo de ir à Alemanha, por conta de assistir as filmes e fica. E quando eu fiz o Munique, que foi onde começou o nazismo, o início de tudo, eu fui surpreendida com um tratamento, falando que ele é negra brasileira, porque assim, eu não saí daqui, eu era brasileira, eu sou americana, e era indígena, mulher negra preta, na Alemanha. E eu fui surpreendida com um tratamento, esse agora que eu recebi. Eu estava no Instituto da Excelência, mas até isso eu tinha receio, né? Porque era um grupo de tal, que poderia ser algo de alguma discriminação. A UFBA, né? A UFBA, que vai ser no Brasil, não tinha isso, ao contrário. Ao finalizar o mestrado, o diretor participou como professor isso me intrigava, porque o Berlim vai contra, né? A escravidão não tinha muito no Brasil. E eu ficava com que essa sociedade está assim. E aí eu comecei a conversar com uma professora de alemão. E aí ela falou, educação. Ela olha, a Alemanha federal, o Brasil também.
A Alemanha está federal também, mas a educação e após a reunificação, o ocidental teve um perfil diferente do oriental. Então, às vezes, eu viajava para ser oriental, eu veio para a cidade de Lésbia, se você vai fazer isso, você quer fazer melhor. Falei, vamos ver, não, você pode fazer. Eles lá têm ressentidos, para empregos, então, a educação lá dizia diferente da educação aqui. E como foi a educação aqui? Tinha falar sobre o nazismo. O que você pensa? Na escola. Era uma coisa boa? Então veja, é diferente da gente aqui. Preenchi. 10. Alguém que precisou exercer, fazer exercício, reprovação, né? Em relação ao tratamento a codificação. Então, isso é educação para Estado, então, do macro para o micro. Em termos de Estado, é muito importante que o Estado transformador. E eu vi pela maneira que está tratada, de forma autêntica mesmo, na Alemanha. E aí nós para a educação individual. E aí essa perspectiva também cabe na família. Então eu venho da minha mãe, a aniversário do dia. Sempre mais. Minha mãe e meu pai são de um bairro de Salvador chamado Liberdade, né? O bairro hoje vamos muito. O bairro mais negro da Negra. E ali, minha mãe teve a caçula de 3, ela era, quando a gente era, e ela fazia medicina. E assim como Carolina Jesus foi rechaçada, minha mãe também. Porque o entorno dela dizia, medicina não é para você. Se você é a distância costeira, então aquele bairro colocava o seguinte, as pessoas daqui, bem, não vão fazer medicina na primeira faculdade de medicina do Brasil. E ela falou, E ela fez medicina. E minha mãe é médica. E minha mãe estudou onde? Na escola particular, ela estudou na escola pública, no colégio central, que foi a mesma escola onde Antônio Carlos depois de estudou. Então, a educação era nivelada na escola pública, qualidade, e de fato ofereceu oportunidade, seja em MPM, seja por ser. E isso estimulou minha família. Já eu mesmo na época, era valia mais, eu valia mais na escola particular. E a gente já assistiu aí uma tentativa de solapamento da universidade pública. Então vai realizar uma limitação, só que tiver oportunidade de pagar por escolas, por universidade, que vai ter educação de qualidade. Então a gente precisa resgatar o papel da educação, seja nesse macro, falta compreensão histórica do racismo, compreensão histórica do que foi a escravidão no nosso país, memorialização, para que a gente jamais esqueça. Faltou educação para isso, faltou falta da África, o currículo vai mudar, e falta continuar, as políticas comunitárias de educação de voluntária. E em relação à política da maternidade, eu sou acompanho, né? Você fala atual, eu não tenho filhos. E vejo como é difícil a conciliação e a possibilidade de ser realmente a ascensão, sobretudo, do serviço público, né? para as mães. Então, me lembro mesmo da conversão dessa dificuldade de
Porque às vezes eu tinha mães que queriam sair da família, para Brasília. Então, a gente vê sempre o teste da ascensão, e hoje a gente vem pelas mãos da presidência da adolescente jovem, as associações se crescendo, com essa atividade de recasamento, merecimento, de listas únicas para mulheres, cheguei a paridade em 40%, como isso pode ajudar, porque já às vezes a própria mulher pode rechazar o que é uma liberdade mitigada, na verdade, porque é um contexto que tem isso. Mas às vezes também é o própria pessoa que pode oferecer também na esfera privada e já não vai ter filho, vai querer, não nem crescer. Então a gente vai ter aí as dificuldades, as interpretações todas que a gente vai conversar. E aí trazendo também para a associação da negra, também em relação às festas. E é belíssimo o número, mas é belíssimo, porque fala da... Foi criada justamente a Maria feminista. Porque quem é que vai precisar deixar filhos? E o que o fato de não ter creche vai acarretar na civilização? Não foi só o cuidado da criança, mas também da perspectiva do limite à vida socioprofissional dessa mulher. Espero ter respondido. Obrigada. Então, a gente trabalha direto nas escolas particulares, que eram as práticas, a quem não conseguia passar na escola pública ia transferir para a escola particular. Tá. O que a senhora acha da educação pública atual? Porque são, o aluno passa, tem que ir obrigado a passar uma seleção da atividade, do ensino, o que é que eles aprendem. Eu acho que é um campeonato, não sei a vivência atual, mas dizem, a escola é pior. O que a senhora acha? Bem, eu tenho notícias de estudo, de pesquisa técnica, avaliativa do ensino público, mas o que nós temos acesso às informações e hoje o que me parece, além de informações diretas, é de que há um descompasso entre em regra, as escolas públicas. Claro que a gente vai ter cada destaque, da quadrantal, eu ouço relatos, etc. Mas, regra geral, essa qualidade refletida no acesso a uma universidade, a um ensino, levar a continuidade dessa formação, me parece que não é comum. Sim, eu também aqui gostaria de... Eu sou filha da escola pública. Desde o curso, até a universidade, foi a escola pública, fiz a pós-graduação na PUC. Eu também constato, pela minha observação, é público notório que a escola pública hoje não daria a informação que eu tenho, que nos facilitaria chegar à universidade. Mas essa situação pior, inclusive, prejudica mais justamente a população negra, porque são aquelas crianças das comunidades, das pessoas mais pobres, da escola privada, que tem as que vão ter apenas a escola. Então, está me parecendo que nós vivemos um momento de acentuação desse
cada vez mais difícil que essas pessoas tenham acesso de qualidade. A escola hoje, para colocar uma criança lá em período integral, trabalhar, é quase o valor de uma mensalidade universitária. Se paga lá 10, 12 mil reais para deixar o filho naquela creche, naquela escolinha, para não poder trabalhar, como é que você vai na universidade, professor? Parece que a gente está regredindo nesse aspecto. São simples de fazer, não é nem muito difícil, né? Está na nossa cara. Eu não vejo assim sério, né? Que isso mude. Bem poucos têm consciência disso, ou se tem consciência, se importa. Bem poucos se importam com isso. Estamos vivendo um momento assim, nesse aspecto bem importante para repercutir na população negra, mais esforço, e também são negras que estão numa condição econômica mais frágil, devem cuidar de ter um sucesso profissional, uma vida melhor, e aí a gente está assim, acho que a resposta para tudo isso que a gente está levantando atualmente é a educação, mas ela está cada vez mais sucateada. Mais alguém? Eu queria fazer uma observação. Parabenizar essa iniciativa, desembargadora Marisa, parabéns. Eu acho que a gente tem que trazer realmente a luz desse sistema. É esse o papel, isso é educativo. Obrigada por trazer sempre. Eu acho que como eu tenho um coletivo e a gente tem algumas pautas importantes, a pauta de representatividade feminina e a pauta também de ter ações anti-racistas. E até nessa linha eu queria trazer aqui algumas considerações, porque você falou das constitucionalistas, que é maravilhosa, mas eu vejo poucas representatividade de mulheres, e principalmente falta de mulheres negras. Eu acho que isso é uma consequência da subnotificação que aí leva a políticas públicas. A gente vive naquele ciclo, né? E aí tem pouca representatividade no Congresso, mas não faz políticas públicas, porque quem está lá são os homens privilegiados, que têm seus privilégios, e não estão interessados em mulheres, né? E aí a gente continua daquele jeito que é para mais alienar efetivamente. Então isso, acho que eu sinto falta, eu acho que trazer todo esse contexto que você falou é maravilhoso, até para as pessoas saberem tocar, saberem eleger, pensarem em representação. Outra coisa que eu também sou amiga do Saudação, muito maravilhosa, as primeiras vezes que eles me falaram, eu também trouxe para a Mandelência, trouxe para a presidente da Secretaria Federal, eu acho que seria uma primeira negra, eu acho que seria maravilhoso. Isso, assim, eu acho que seria um salto de representatividade significativo, porque, assim, aqui em São Paulo, são pouquíssimas pessoas negras, né? A Jaqueline me deixa mentir, as universidades públicas ou privadas, a gente tem um intérprete, e isso até imita o sonho das mulheres, né? Você não enxerga. Eu acho que todas as mulheres que estão aqui conseguiram, estão aqui porque acreditam na igualdade e porque tiveram
bons amigos, e acho que você vai ser realmente uma representatividade. Eu gostaria que as meninas que estão começando a estudar agora se associassem. Eu viajo bastante também no Brasil inteiro, e viajo bastante no Nordeste, porque realmente uma realidade diferenciada. Por exemplo, nós temos lá, Maranhão, mais contato, tem desembargadoras, tem uma representatividade, desembargadoras negras, desembargadoras maravilhosas, tem mulheres que elas enfrentam ainda muitas barreiras, mas elas conseguiram, uma área feminina, maravilhosa, fortes, inspiradas numa mãe, a gente vê, mas são histórias que não são contadas na nossa adolescência. Você, o Pedro Lessa, então a gente vê muito apagamento, grandes heróis das mulheres, acho que isso seria fundamental para as pessoas recorrerem. E queria ouvir um pouquinho que você falasse um pouco mais das suas ideias sobre o Congresso em relação a essas pessoas antirracistas. Muito obrigada. Está nascendo aqui o hashtag Obrigada. Fico feliz. Obrigada. Essa questão da representatividade na política é outra dificuldade histórica. Ano passado, eu fui ao Senado, Internacional da Mulher Negra e foi uma grande pauta a presença de mulheres. Nós temos uma Adriana, que é diretora do Senado, foi necessário colocar o banheiro, seu suplício, então a gente vê assim, a própria estrutura da instituição totalmente masculinizada. Então, é necessário a gente ter as escolas, enfim, toda uma temática, a efetividade dessa representação política. E aí, o segundo passo é lá estando. Eu fiz parte recentemente na UNDP, de uma banca, aliás, que a doutora fez a qualificação, e ela analisa a performance das eleitas. Tipo, se teve êxito no projeto, se foi com pauta feminina. Então, além de chegar, como conseguir lidar naquele sistema. Então, assim, é algo extremamente complexo, algo difícil. Então, até ontem, a Beth fez um apelo. A Beth chegou para falar, ela falou, as mulheres em todos os espaços, fez um apelo ali, aí, então, além da representatividade, ainda tem toda a política e a politização. A esplanada, na articulação. Então, é algo, um tema que é extremamente complexo, vem do nosso histórico, da contabilidade, dessa presença, quem é essa mulher, o que ela vai fazer lá. E uma vez lá, ela obtém o sucesso também, com a solidariedade da maioria masculina que vai ser Obrigada. Gostaria de parabenizar a doutora pela serenidade que a senhora questionou os vários temas. Eu falo também da sua verdade, né? De acontecimentos da história que foram fortes, foram pesados, e a senhora tentando beleza, realmente. E de casa, como a gente a sociedade tão confusa, tão dinâmica. E eu fico assim, estamos avançando. Depois eu não. Retrocedemos quatro vezes mais. Então, ouvi-la dá uma sensação de estamos avançando. Sim. E eu venho da escola pública. E há um
tempo atrás, eu percebo algumas pessoas, eu estudo na escola pública, mas assim, o pessoal não tem informação, não tem a pedagogia, não tem, por exemplo, geografia, história. Eu lecionando na escola pública, porque lá, professores, e eu preciso fazer um ganho paralelo. Então, isso me chocou muito, porque não que esses profissionais não sejam capacitados, mas eles não têm acesso. Não é como eu era menina, minha vida professor de história, formada em história. Então, isso também a radialidade que você tem na escola, o problema também gravado, é a violência na escola pública, né? O aumento dessa violência em jovens. Eu gostaria mais uma vez de fazer a pergunta: a senhora sente uma melhora? A senhora sente uma situação? A senhora sente melhora? As suas expectativas na sociedade, nos próximos 5 anos, eu diria. Difícil, né? Péssimo, né? Obrigada. Uma coisa é, falo. Então a gente viu agora, mudando mas ainda tem tempo. Eu posso falar democracia, posso falar da China, posso falar democracia sem democracia social, mas posso falar democracia sem as instituições funcionando. Então nós tivemos o 8 de janeiro. E nós estamos aqui. Nós estamos aqui. Então houve um movimento de relação aos vários temas democráticos. Mas a democracia está abalada. Então o que eu vejo não é avanço, mas são tentativas de retrocesso. Então a gente está numa fase de intensas tentativas de retrocesso. E cabe a nós resistir. Então a gente tem que mostrar que nós estamos com a democracia brasileira de uma só, mas que ela está firme. Que a gente vai demonstrar, que a gente vai conseguir, que tudo que precisar de construir de uma feminina, igualdade, etc., não vai ser lançado, vai ter dentro data para derrubar. Então é um movimento mais força, mais firmeza. Então, na leitura atual, vamos falar dos próximos 5 anos, dizer que sim, estamos em tentativas de retrocesso. Nós não estamos sozinhos no mundo. Desde que nós vamos ter uma globalização existindo, nós já conectados, mercantil, etc. E hoje mais ainda. Então, que está acontecendo nos Estados Unidos, obviamente, com as novas conjunturas coloniais que nós vivemos, impacta, pode impactar e precisa ser mais fortes. Então, toda essa desconstrução da privacidade, relação a isso, que é tudo. E aí nós pensamos que a gente vai reduzir camadas que tenham conexões com esses tipos de ação, é muito mais fácil. Então, a ideia é tomar mais forças e daqui a 5 anos a gente vai para todas as Acredite de verdade, as coisas vão melhorar. É que novamente a importância das suas presenças aqui no tribunal, mais uma vez agradecer a IMAG, e uma última pergunta que eu gostaria de fazer é dos 21 fundos são aprovados nos diversos candidatos, 14 executistas negros. São esses 14 mulheres, são 25 mulheres, e tivemos aula de profissional do César, maravilhoso, e nós recebemos a intencionalidade que é necessária essa intencionalidade para que seja transformada essa realidade social no Brasil, cada vez para o poder judiciário. E tendo em vista essa perspectiva também a sua atuação na educação, queria saber se em algum momento te marcou um momento especial, te marcou desse contexto, dessa alteração, desse paradigma, sua atuação nesse contexto, como a educação, como o momento de transformação, no que na verdade nesse cenário social. Queria
desse momento marcante, impactante, positivo da sua experiência. Obrigada, secretária. Já mencionamos também a saúde, Rebeca, a Reginalda César, pela CNJ, fazendo um trabalho incrível. E eu criei aqui a UFBA, né? Então, em relação ao retorno que eu venho trabalhando, ensinando, as empresas, a gente sabe o alcance. Então, a gente conhece em redes sociais, a gente não sabe o alcance, a gente está lá, a gente vai, viaja, e não sabe o alcance. E eu tive a oportunidade, foi muito marcante para mim, de voltar à UFBA. Foi na periferia, uma aula assim. E lá na UFBA não é um centro histórico, mas tem um ambiente que está histórico, que é a chamada sala da congregação. E que a época que eu estudei lá, de 2005, era aquela coisa assim, a sala da congregação, sabe? Aquela música para mim, as cadeiras de madeira, mais fácil. Para mim era um lugar que não seria peso, era lá dos professores. E aí eu fui convidada para dar aula na sala da congregação. E isso foi, assim, incrível, porque eu estava ali, no lugar que eu fosse estar, e as pessoas estão sentadas. E ao final eram tantas pessoas negras que eu tinha na época para falar, para cumprimentar, para dar uma mensagem. Então isso na área acadêmica, para desarroizar para casa, e ser reconhecido em casa, foi muito importante. E o segundo momento foi assim, nossa, surpresa, que eu não sabia, ser muito legal, eu imaginei o impacto que seria, foi no ano passado, a Fiocruz lançou um livrinho chamado Mulheres Inspiram Cientistas. É um projeto chamado Mais Lindas na Ciência. Mulheres Inspiram Cientistas. E aí eu estou em casa, recebo da Fiocruz, conversando o lançamento do Mulheres que Inspiram Cientistas. Qual a minha história seria contada por alunos da rede. Alunos da rede, eu não estou só no direito. Então, isso foi incrível, esse alcance. Eu falei, eu tô né? Onde eu vou inspirar. A gente vai falar quanto aqui da nossa escola pública. De Brasília, você está fora de casa, você vai conhecer a casa e vai conhecer fora, não é fácil. E aí a gente simplesmente recebia esse gente lá. Conhecer as professoras de comercial, as professoras escreveram as alunas, e aí cada um fez a história, tinha imagens, mostrava foto de a história muito direitinho. E eu lembro que quando eu cheguei, eram 3 meninas, elas ficavam assim, sabe aquele olhar que existe pra mim, não existe. E aí você pensa que vale a pena. Muito lindo. Obrigada. Agora, nossa desembargadoras mais recentes. Quero ouvir. Faz a internet, pessoal da HVS também. Então, como servidor, eu queria dizer também a senhora doutora Manuelita, que também funcionava a doutora Maísa, chefe, a doutora Renata, disseram que trariam a senhora aqui, né? O coração também bateu forte. Compactuando em doutora Manuel serviço, eu também fiquei com vontade de chorar, eu vi que aquela doutora Manuel você traduziu, né? E a pergunta que eu fazia é exatamente a pergunta que eu queria
fazer. Se a senhora tinha esperança, se a senhora acreditava que a sociedade estava mudando de uma certa forma. Por que eu digo isso? Estudei no Colégio Bandeirantes muitos anos atrás, sou avó minha velhinha, e junto com a Renata, doutora, e na minha época, a doutora Margarida, eu e meus irmãos, todos nós estudamos no Colégio Bandeirantes, na época, pelo melhor do Brasil, nunca vi ninguém. E a minha melhor amiga de infância, que era minha vizinha, a Camila, a grande maravilhosa, nós vamos até hoje paixão. No colégio nunca vi nem um servidor, nem um funcionário, ninguém, doutora Margarida, ninguém, nem eu, nem meus irmãos, nunca vi no Colégio Bandeirantes. E também sou filha da PUC, como a doutora Raquel, da PUC, e quando eu ingressei na PUC, logo no primeiro dia, eu vi um ambiente violento. E aqui passava coisa de colocar cabelo, cruzar os pés, tirar o sapato, era um trote bem violento mesmo. E aí eu pensei, meu Deus, eu tô morrendo, como eu vou me livrar disso? E aí pensei rapidinho, falei, olha, eu não posso levar esse trote, porque eu tenho duas flores, e as minhas duas flores são contagiosas. Pronto, eu me livrei imediatamente do trote. Abriram a sala de aula, desculpa, dá até vontade de chorar. Abriram a sala de aula, acho que eu não conheço nenhum chefe, né? Abriram a sala de aula e me deixaram sair, você pode sair. Então, eu também, como uma pessoa de duas flores, eu já sofri discriminação no gabinete que eu trabalhava antigamente, eu trabalhei 21 anos no gabinete, e uma vez eu entrei no momento e disse, você precisa deixar as pessoas como você aqui atendendo. Como você é chefe de gabinete aqui? Sabe? Não, assim, todo mundo vive. E eu fui advogado, né? Então, para mim, foi muito claro que ninguém usar os saltos, né? Os assistentes para ele, viam as minhas manchinhas, ele viu isso. Então, te admiro muito, te agradeço. E a minha primeira mestra, a doutora Vanessa, já fez, senhora, né? Já respondeu essa perspectiva de melhora, de acreditar numa melhora, né? É isso. Como a doutora Marisa disse, somos todos também. Obrigada. Bom dia, aqui, né? Eu consegui, quando eu falo, eu tinha muito, a gente tem dentro da gente, né? Quando nós acontece, a gente fala uma coisa que aconteceu, assim, e eu sou advogada, eu também em 2016, lá para São Paulo, né? E agora trabalhando no escritório, né? E assim, eu vim sozinho, percebendo, eu acho, sozinho, porque eu vim de funções, assim, meus pais sempre colocaram a gente pra cima, a pessoa de tudo, então tava num ambiente muito acolhedor, tava pra cima. E eu acho que quando eu saí, porque eu estava no meu escola pública, então, por mais que eu estou estudando e tal, mas era todo mundo social, então a gente conseguia, não tinha muito, a gente não fazia muito. E quando eu fui para a PUC, eu comecei a ouvir mais falar sobre isso, eu tinha muita vontade, tenho 32 agora. E a gente lá, eu ouvi muito falar sobre isso, e eu percebendo, eu fui conhecendo isso com outras pessoas que praticavam as coisas, né? E aí uma vez em sala de aula, eu tive um problema, uma professora teve uma racista contra mim, só que eu insegui, então todos os alunos começaram a passar, tudo. No final, foi tranquilo. E agora também, então eu comecei a perceber bem sozinha. Eu cheguei em um ambiente cheio de emoções, cheio de inspiração, e eu consigo o que eu quero, eu realmente consigo. Mas assim, eu tive que implementar esse outro lado que vocês dizem que eu não poderia fazer aquilo. Sem conseguir palavras, sem com ações. Então, às vezes você se sente sozinha em lugares, você vai cansar, você vai cansada, sabe? Ai, depois você tem que lutar tanto tempo encontrar isso, sabe? Você tem sonhos gigantes, você fala, olha, por exemplo, você sabe que cada passo que você dá pra cima, cada degrau que você vai ter um Brasil melhor, né? E aí, veio a autonomia
ele determina algumas instruções para a gente ver que vale a pena fazer uma sociedade no lugar de pegar e tudo isso, ele não conseguiu, mostra que vale a pena dar força, a gente fala, eu consegui, e não me dá uma oportunidade, né? Agradeço muito. Doutora Mamãe, a sua trajetória me inspira, mas só me deixa uma dúvida. E aí falo isso enquanto mulher branca e também de não da escola pública, da escola particular, mas sempre na minha casa eu senti um grande estudo. Me pareceu que na sua casa foi essa grande legado da família. A minha casa foi sempre isso. Estude, porque é isso que vai te levar à frente. Meu pai sempre falou isso. E a minha mãe teve pouco estudo. E o meu pai chegou a fazer doutorado. Então, eu tive dentro da minha família uma mãe que não estudou, mas deu tudo que era possível para a gente estudar. E um pai que levou a gente para cima, inclusive a minha mãe. A minha pergunta é: a senhora, na sua trajetória, teve que se mostrar mais independente dos seus concorrentes. Porque eu vejo isso. Eu mulher branca, a gente sempre tem que se mostrar mais, a gente tem que fazer mais, a gente tem que ser boa dona de casa, boa mãe, boa profissional, a gente não no mercado, deixa bem em casa. Então, a nossa superação é muito maior. Como mulher branca. E a minha situação é mais facilitada na nossa sociedade moderna. E como foi isso? Obrigada, doutora. Foi assim, difícil, porque essa era a grande tarefa. Ser perfeita. Então, a Sara, eu também a possibilidade de ficar dentro de casa, ou criar estratégias. Uma das estratégias foi e estudo conquistar meu respeito. Então, perfeita nessa época é né? Então, era assim, a escola, na escola, quando eu saí da segunda série do escola, da terceira série, e aí eu senti um racismo muito forte. E por exemplo, quadrilha, Nordeste, São João, festa foi muito forte. Cantar quadrilha, de dança quadrilha, em parque. Então, aquela menina que não tem para dançar, quer dançar com a preta. Então, isso atravessou a minha infância. Fala que hoje estaria no profissional, esse tipo de coisa. Eu tinha certeza que não, mas só para dar uma ideia e eu ia passando. Isso no momento de chegar, o que a gente vai fazer? Tira 10. Na segunda idade está um pouquinho. Todo mundo quer brincar comigo. Então, a minha estratégia de estudo foi uma estratégia de respeito. Aí minha mãe, quando ela entendeu, não vai ensinar nada a ninguém. A gente chama de branca, em Salvador, a gente vive na branca, a gente ganhava o direito na escola. Minha mãe falou, da branca, quem quiser sim. Mas aí vem o quê? A falsidade. Então, por mais que naquele momento esse véu nem sempre consigo existir, né? Mas aí eu percebi que era muito preta, né? Mudou alguma coisa. Mas às vezes aí eu fui mas você não pode deixar cair. Então, no segundo grau, eu vou fazer teatro, né? A gente está na escola, segundo grau, e aí o que acontecia? Os professores, eles também vai na pessoal já não assistia para matemática, para passar a falando. Como que agora sim desanda. Mas aí o meu desafio
seja espetacular. Então isso é muito peso. Porque a gente não pode, eu sempre falo, o meu sonho é uma biblioteca para você dica. Então a gente não pode deixar que pode dar o luxo de ser medido. Que isso? Meu trabalho tudo. Eu não vou explicar sempre. Mais do que o necessário. Né? Eu queria um troféu. Era respeito só. Então foi assim. Eu achei interessante muito bom na história da Manuelita e a relatada agora da Quirine, que foi uma questão da educação de casa, né? Os pais falando vocês crescem, né? E aí, não sei se vocês fizeram esse choque na hora de vocês perceberam a diferença, né? Do que acontecia nos cursos, né? Foi ensinado os valores que vocês tinham em casa e da hostilidade do mundo exterior, né? Mas pelo que eu pude perceber, pelo que eu vi dentro das histórias de vocês, esses valores, essa união que tem lá de vocês, essa educação dos pais falando que vocês podiam ser tudo que vocês queriam e queriam ser, isso deu força para vocês continuarem a enfrentar esses desafios. Como fazer, né, no caso das meninas pretas negras que não têm essa voz do lar? Obrigada, Renata. Você trouxe um ponto que eu percebido muito, que a gente vem relatando a vida. Isso é muito bom. Mas ao mesmo tempo, aqui a gente tem uma conexão de modelo familiar. Mas isso é atônico. Então eu tenho conversado com outros mulheres que falavam lá em casa, a gente diz. Minha mãe não se fala, hoje eu não cabelo modelado, mas eu tenho cabelo natural, usei cabelo com 7 anos, usei muito próximo, então eu penso hoje, eu quero ver como é que eu faço, mas eu não tenho posição da sociedade. Mas algumas mães não tiveram isso, eu não posso apontar o dedo dessa mãe. Porque ela também era vítima desse racismo. Quando ela falava, meu pai falou no rosa do meu irmão, ele queria proteger minha esposa na escola. Que ia ter menino, negro, rosa, outro mar desse racismo. Então meu pai se queria proteger essa mãe, só proteger ele, que ela sabe que ela passou esse cabelo. E faz. Como proteção, mas às vezes aqui fora depois a gente vê esse espaço. Então assim, eu agradeço a minha familiaridade incentivo. E aí foi o verso. Minha mãe, que estudou medicina genética, meu pai é engenharia eletromecânica. E aí ele era muito casado, tinha trabalhado antes da olharia e depois então a galera estava quase lá e ele comprou e foi me casar. Aí eu tirei realmente de álcool, de quantidade, todas essas coisas. E além dessa formação diferenciada, as vivências eram muito diferenciadas. Em casa tinha muito a certeza da superação. Então, quando eu falo da escola, que eu ia dar aula, eu voltava chorando para casa. Para uma criança, e minha mãe falava, não chore na frente deles. Você vai chorar aqui. Lá, seja altiva. Lá, responda. Então, eu fui preparada para responder qualquer coisa como criança. Televisão tinha e e melhorar. Então, e minha atividade. E aí o que aconteceu? Eu trazia algo positivo para esse momento. Então ela falava negativo. Meu cabelo não como, ele tudo, faz função. Essa é a criança, ele sabia o que estava acontecendo.
Voltar para casa ali, ele não poderia sair sem responder, sair com a cabeça baixa. E aí em casa, minha mãe me falava trazendo separação. Meu pai me falava, então, que a gente fala para Deus do que a minha casa, não vai fazer nem que não então sempre beber dessa fonte, né? E eu faço isso em casa. Você tá com a mãe, vai atravessar o Atlântico, tá achando que tá? Partido dessa preguiça. Ou eu tô lá não sei. Mas essa mulher está na Itália, doutorando. Não está na Itália. Então é um preconceito incrível. Então você tem que que lindo. Essa explicação. Eu olho para trás, eu quero você com essa mensagem. Olha para trás, não é fácil não, mas a gente consegue. Então é assim. Obrigada. Que eu gostaria de fazer uma perguntinha só. Eu seguramente sou a pessoa mais antiga aqui. Aqui do Judiciário sou. Mas é relatar uma experiência que eu gostaria de saber como é para as mulheres negras. Eu estou há 37 anos na literatura. 37 anos atrás, isso era uma selva. Era uma selva. As mulheres chegavam no número 1, inclusive Ciro, e eram recebidas com um certo, desdém dos homens. Era assim, uma ameaça. Então, a forma de distinguir, combater essa suposta ameaça era da nossa competência. Falava da nossa família. Nossa, você tá tão bonitinha hoje. Que chique que você tá. Sua carinha tão linda. Você tá tão linda. Olha o que você precisar desse tipo de coisa. Ao longo do tempo, a gente vai se impondo. Mas tem que chorar em casa. Pode chorar na frente. Isso aconteceu muito comigo. Eu cheguei com 32 anos e 2 crianças pequenas. Meu filho mais novo tinha 1 ano e 8 meses. E o mais velho tinha 5 anos. Era uma mulher jovem, 32 anos, às vezes com 32 anos. E eu sentia muito que eles olhavam para mim com desdém. Aí a gente tinha que contornar essas coisas, mas eu senti uma resposta bacana que eu posso repetir aqui, certo? Particularmente, e eles acabaram de desistir. Então, eu, uma mulher branca, que era casada, muito jovem, cheguei aqui passando nos concursos difíceis, esses concursos acabam com a gente, e eu tive essas dificuldades. Como é para uma mulher negra tão bem sucedida lidar com seus pais homens? Mas algo que gostaria de chamar a atenção é a mulher negra na nossa sociedade, desse vínculo escravagista, foi muito sexualizada. Então, quando a gente fala de experiência passada, sempre tem algo que foi marcado, sempre arrumar, enfim, né? Porque senão você não se arrumada, a sociedade que você vai dali, imagina. Então é muito duro não ter liberdade para vestir, então sempre fui trabalho, ao meu ver, com a visão adequada, mesmo assim. É beleza. A nossa jogada do beleza. Eu já ouvi isso no passado.
Então, porque você pode dar, você pode passar, enfim. E você chega para ser um corpo sexualizado. Beleza, o carnaval pode ser. Então, você está vendo, está atravessando, está descobrindo e te enquadrar, assim. Então, isso é muito duro, porque vai de que você possa tentar se lidar. E ao longo do tempo, eu fui construindo a história da casa. Isso continua, você demora um constrangimento. Então, claro, tem isso que eu faço, eu também que eu falo. Mas depois que eu faço uma lá, não acontece. É como eu tenho que Não, que eu me lembrei de algo que a doutora falou do apoio familiar, da mãe, do pai. Eu venho de uma cidade do sul da Itália, nas montanhas, tem 2 mil habitantes, contando portos, galinhas e tal. É isso. Pai, assim, curso primário, mãe de costureira, ajudei muito minha mãe a costurar. E aí quando eu resolvi fazer direito, meu pai tinha aquela ideia de mulher, nasceu professora primária, uma penca de filhos, uma penca de filhos, e só. Eu me rebelei, resolvi ser advogada. Então, eu queria dizer para os amigos, o que é que eu vou dizer para os meus amigos? Que vergonha. Era assim. Então, eu vergonha, minha mãe não falava assim, mas o meu pai tinha esse claro que depois ele viu o sucesso, mas quando eu entrei, eu passei trote na faculdade, no dia da massuda em casa, né, porque eu fazia à noite, porque não queria pagar a faculdade, porque tivesse cursos razoáveis, mas dava para pagar. Então, eu trabalhava no Multiplica Militar, só com generais, coronéis, na guerra da ditadura, nos anos 70. Então, lá eu entrava à noite e voltava e achava o mundo. Então, só, sabe, eu acho que o apoio familiar, não só para a mulher negra, mas a mulher, eu sofri muito esse preconceito na família, primeira namorada, então eu acho o seguinte, que tem que se incentivar o pai, a mãe dessa criança, os seus pais fizeram, a motivar, incentivar, fazer alguma coisa para que a educação seja sempre presente neles. Isso é muito importante. Vai para frente do nosso país, só que se a educação dele. Eu acho muito importante. Eu queria fazer um comentário a respeito do que a doutora falou. Eu identifiquei novamente, porque essa minha vizinha estava muito incomodada. Minha mãe sempre colocava em mim, não é uma coisa assim, você é assim, você pode tudo, ela fala, é uma coisa que realmente acreditava, porque eu tinha muito dia, eu lembro que uma vez na reunião, ela disse assim, e aí ela viu uma coisa uma vez, eu tinha que comentar ela pra mim, ela lá, eu tô presidente, eu vou mudar isso daqui. E aí chegou na minha filha, eu vou ter que fazer bem natural. E aí eu lembro que minha mãe, quando a minha filha me disse, mãe, tá bom, o que você acha? Tá bom? Então tá bom, então pode. Esse importa. Então a minha mãe sempre foi assim, desse jeito. Meu pai, eu lembro que teve uma roda de conversa judicatória da lei, e aí ela falando da minha filha, né? Você vai ver, né? Ela vai falando que você vai ver, ela vai mal amado. E eu não convido a minha filha, pra mim foi um
eu tô cabelo natural, e tudo mais, isso, meu pai sempre incentivou e tudo. Minha mãe sempre foi, sempre incentivou isso, realizar o trabalho, as unhas dele, raspar o cabelo você raspa. Então, a gente não percebia, não tinha noção, porque era do dia a dia, mas depois quando eu saí dessa forma, eu lembro que uma vez eu estava lá na primeira série, aí eu tinha uma cara na escola, que quando eu estava com meus pais, minha tia, eu estava chorando lá, e aí eles falaram, mas você é negra, eu tenho você acha ruim, olha pro seu pai, então eles essa questão pra mim, então aí eu lembro uma vez a minha tia tomar uma de não sei o que era, mas ela me ensinou uma coisa, aí é meio uma forma de defender, nem faço assim, eu acho que mais, minha tia fala sempre, que isso é uma vida de criança, então eu fico consciente, mas pra mim, isso me deu força pra mal, eu quero fazer o que quiser. E quando eu na faculdade, isso é uma coisa estranha pra mim, mas hoje eu percebo que esse empoderamento que os pais deram é uma forma de não ter medo de falar, não ter medo de se impor, não ter medo de cobrar e achar que está errado. É uma forma de eu tentar ajudar pessoas que não tiveram verdade. Porque hoje eu tenho muitas pessoas que vão se sentir mal, tudo isso que meus pais, quando passei isso na faculdade, eu chorei lá e era. O que seus pais falaram pra você? Eu chorava, eu lembro das seus pais falaram pra você. Chorava, e choro. E aí, quando minha mãe soube da faculdade de medicina, ela falou, eu não estou preocupada com ela falou, eu estou preocupada com a forma como você falou. E naquele momento, tipo, eu achei um pouco de e ela foi pra mim. E aí, eu acho isso. E aí depois então dessas questões de tudo isso, eu percebi que a minha família lá atrás, olha a minha galera, ela não trabalha na roça, ela era que normalmente as pessoas trabalham na roça, e que conviviam ali com eles. Ela não deixava de noiva e tal, e da minha avó, ela chegou a ficar séria, só que ela ela podia dar aula, tinha alguma coisa que a pessoa era séria, ela dava aula. E aí a minha cidade de onde eu morava, pequena, as professores, às vezes dava na cidade pequena e depois de voltar, porque aqueles alunos não eram mostrados, não tinha nenhum documento provando que tinha que lá. E a minha avó, ela veio para e ela chegou lá e ela foi no prefeitura, ela conversou com o prefeito, conseguiu regularizar isso, e aí conseguiu começar a aula das crianças dentro de casa, ela dava aula, e aí essas crianças tinham lá o documento, você vai voltar. E aí meu pai falava naquela época, usava calça, usava bem calça. E ela ia cavalo, o dela na cintura, assim, eu tinha uma de mulher, uma cintura, e aí depois a minha avó materna também, ela também, a minha avó também, muita gente de empreendedora, assim, fazendo coisas, e meu avô tinha um negócio dele, era mestre de obra, ele falava pra minha mãe que ela não ia trabalhar de empregada doméstica.
E aí, isso assim, é uma coisa que tinha, que sentimento que tinha, assim. E aí, a minha mãe não entregar no México, então por isso eu tive essa visão, desse lado. Tipo, minha mãe sempre foi muito, assim, de... Meu avô falava, olha, você tem que estudar, meu avô falava colégio por ele, porque ele era mais jovem, ganhava um salário, mas assim, ele já tinha aquela visão de educação, né? Que era caro, tipo, eu não teria como pagar pra ele, mas ele tinha consciência. Então, hoje, eu analisando tudo isso, eu acho que desde a minha avó lá, que teve essa atitude, que os filhos dela viram, e aí meu pai já viu como era ele, e aí foi vindo, minha mãe já era poderosa, né, empoderada, da forma dela, né? Então eu acho que hoje eu percebo que foi muito sabe? Eles colocarem, eles colocarem música, também artistas. Então minha família sempre foi muito assim, eu acho que atrás. Então eu acho que isso hoje, fez essa confiança que eu tenho. E isso é uma coisa que as pessoas não tiveram essa habilidade. Eu compreendo entender depois da faculdade do quanto eu não poderia assim, chegar e falar assim, mas eu nem fui, ou então assim, eu não percebi isso, porque eu comecei a ter noção, né, de privilégio que eu tive com uma família que me colocou pra cima. Então eu acho que eu tenho uma responsabilidade de vida, que eu tenho de falar, de auxiliar outras pessoas, eu acho que isso é muito importante. Hoje nós estaremos aqui, né, os 3 dias, né, conversando e tal. Roda de conversa, doutora Manuela, muito obrigada por estar aqui, por nos brindar com tudo que a senhora nos trouxe para nós, né, uma realidade que as mulheres brancas não conhecem. Hoje a gente sai daqui muito melhor do que nós chegamos, né, sem dúvida, sempre gratas. Somos hashtags, somos todas aqui. Então, eu agradeço em nome da escola, em nome do tribunal, em nome de todas nós que estamos, todos nós que estamos. Faça a nossa escola, faça por sua casa. Fique à vontade, venha se quiser. Se tiver eventos, estamos abertos a isso, sempre a estudar. Pergunta a doutora Renata, nossa coordenadora, alguma coisinha. Agradeço imensamente. Então, volte sempre. Me desejo uma vida de muito sucesso ainda, extremamente chegou. Então, muito merecido sempre. Parabéns. Muito obrigada por tudo.